Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma programação do Instituto Barak. Nós temos uma série de videoaulas gratuitas no nosso canal com o nome Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. Se você nunca participou dessa programação, o objetivo dessa programação é oferecer conteúdo de graça para você que está trabalhando no Ministério Infantil ou iniciando no Ministério Infantil, para te ajudar melhor a desempenhar o trabalho com as crianças na igreja. Nós vamos fazer agora uma série de aulas falando sobre o culto infantil. Nós sabemos o quanto é importante o culto infantil na igreja e como essa visão sobre culto infantil se perdeu. Para muitas igrejas o culto infantil é apenas um momento de recreação e lazer. Nós queremos nessa série de videoaula falar para você e trazer para você e a tua liderança o quanto é importante o culto infantil na igreja. O tema da aula de hoje, desse vídeo de hoje, é culto infantil não é recreação, mas é um momento de edificação e crescimento na fé. Então, culto infantil não é recreação, mas é um momento de edificação e crescimento na fé. Nós queremos conversar com você sobre a importância do culto infantil, falar um pouquinho o quanto isso daí desenvolve a vida cristã da criança e te ajudar a compreender o valor desse trabalho dentro da igreja local. Dentro da tua igreja já tem culto infantil? Vocês já fazem culto infantil? Coloca aí no comentário se você já faz o culto infantil na tua igreja. Deixe também para nós da onde você está nos assistindo. É muito bom saber aonde estamos atingindo, o quanto estamos sendo proveitoso na vida de vocês. E o importante também, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva. No final ou durante a aula, deixa o teu comentário, isso é muito importante para tornar o nosso canal mais relevante. Vamos fazer uma breve oração, te aconselho a pegar papel e caneta, anotar aí as tuas dúvidas, aquilo que é interessante. Se precisar, estamos à disposição no WhatsApp 19 982352607. O Instituto Barak é especialista em cursos e treinamento para Ministério Infantil. Vamos orar? Pai eterno, Pai santo, eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que vai participar dessa live. Alcança os seus corações, abençoa as suas igrejas, o grupo de crianças qual estão à frente, que a tua graça esteja sobre eles. Mostra, Senhor, o teu amor e bondade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa nossa programação Aprendendo Junto no Ministério Infantil, e nessa videoaula nós vamos falar: culto infantil não é recreação, mas é um momento de edificação e crescimento na fé. Muitas pessoas, quando nós vamos falar com muitas lideranças sobre o culto infantil, eles vão dizer para nós: olha, o culto infantil não tem base bíblica, é uma inovação, é uma modinha que se criou. Nós precisamos, principalmente quem está no Ministério Infantil, mostrar para a nossa liderança, para os pastores, a relevância desse trabalho do culto infantil. Então é muito importante mostrarmos o quanto isso é importante. Primeiro ponto importante, nós vamos entender que o culto infantil é uma atividade bíblica. Então, se nós formos ver na Bíblia Sagrada e acompanharmos, nós vamos ver que é muito importante o ensino bíblico para as crianças desde a primeira infância. Então, começar desde cedo, ensinar a palavra de Deus às crianças, falar do amor de Deus. Então, quando eu falo do culto infantil, o culto infantil não é uma inovação, não é que alguém trouxe algo novo para dentro da igreja. O ensino bíblico para a criança, ele é desde lá do Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, o primeiro ponto importante que nós vamos conversar agora é que o culto infantil é uma atividade com base bíblica. Então, você tem bases bíblicas para falar do culto infantil. Primeiro ponto importante é que Jesus, o nosso mestre, se importava com as crianças. Quando nós pregamos ali no culto infantil e falamos daquela passagem que os pais levaram os filhos para ser abençoados por Jesus e os discípulos não queriam que isso acontecesse, nós precisamos entender ali o quanto Jesus valorizava as crianças. Naquela passagem nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo trazendo as crianças. Ele diz: olha, deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. Então o culto infantil ele é importante, por quê? Porque Jesus se importava com as crianças. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 14. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 14. Você vai ler assim:
A vontade de Deus é que nenhum desses pequeninos se percam. Ou, em outra linguagem, a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Então, existe um plano de salvação não só para o adulto, mas para a criança. Então, quando eu falo do culto infantil, é uma atividade bíblica, com base bíblica, onde a palavra de Deus vai ser ensinada, ministrada no coração da criança, numa linguagem compreensível. Então, muitas vezes no culto adulto, a linguagem usada pelo pregador, muitas vezes o adulto, com todo o conhecimento, com todo o desenvolvimento, não consegue compreender. Então, no culto infantil, a palavra de Deus ela vai ser ministrada numa linguagem compreensiva. Isso quer dizer que a criança vai entender aquilo que Deus está falando no seu coração. Outra coisa importante, com uma programação atrativa. Então, uma programação que envolva, uma programação que chame a atenção da criança. Então, a programação do culto infantil ela é atrativa à criança, ela é feita com estratégias pensando no envolvimento da criança, no engajamento da criança naquele culto. Então, é importante isso nós entendermos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se preocupava com as crianças e nós, como ministério infantil, como igreja local, devemos nos preocupar com as crianças. Então, o culto infantil é uma atividade bíblica porque Jesus se preocupava com as crianças, porque a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que nenhuma criança se perca. Pastor, como nós vamos fazer para que as crianças não se percam? Trazendo o ensino bíblico no culto infantil numa linguagem compreensível, fazendo do culto infantil uma programação atrativa, envolvente para a criança, e o mais importante, trazendo no culto infantil uma programação espiritual. Muitas pessoas, por se tratar de um culto de criança, se esquecem que o Espírito Santo deve agir, o Espírito Santo deve mover o ambiente do culto, deve ter momentos de oração, momentos de adoração sincera, momentos de ensino da palavra de Deus. O culto infantil deve ser um culto espiritual. Então você, meu irmão, você, minha irmã, que vai organizar o culto infantil da tua igreja, tire momentos de oração, peça ao Senhor, mova as crianças naquele culto, move o coração das crianças, pede para o Espírito Santo, envolve o ambiente do culto, me dá direção, fala na vida daqueles que estão, porque deve ser uma atividade espiritual. Então, primeira coisa importante que você deve ter em mente, o culto infantil não é só um momento, não é um momento de recreação, mas é um momento de crescimento espiritual para as crianças, primeiro, porque ele tem base bíblica, porque Jesus, o nosso mestre, amava as crianças e cuidava delas, e nós, como discípulos de Jesus, devemos cuidar das crianças. Segundo ponto importante, que o culto infantil é uma atividade bíblica, porque a Bíblia ensina que a fé pode ser gerada desde cedo no coração da criança. Muitas pessoas dentro da igreja local, ele pensa assim, olha, a criança está pequenininha, vamos guardar lá na salinha. Guarda a criança na salinha, quando ela se tornar adolescente, quando ela começar a fase de jovem, nós vamos evangelizar e ganhar essa criança. Infelizmente, muitos dentro da igreja têm se afastado da igreja, abandonado o caminho do Senhor, porque a fé verdadeira, o encontro com Deus, a experiência real e verdadeira com Deus não é desenvolvido desde a infância. Então, nós precisamos entender primeiro que o culto infantil é uma atividade bíblica, porque em Mateus 18,14 diz que Deus não quer que as crianças se percam. Nós precisamos entender que o culto infantil é importante porque a fé pode ser desenvolvida desde cedo no coração da criança. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Desde a tua meninice você conhece as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação. Paulo está falando com Timóteo.
E Paulo diz para Timóteo: olha, desde criança você foi instruído na palavra, dentro do teu coração a fé nasceu e essa fé te conduz à salvação. Então, desde cedo, a criança pode entender e compreender a vontade de Deus, o plano de Deus, buscar desenvolver, ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós, muitas vezes, não entendemos isso. Nós olhamos para a criança e dizemos: a criança não tem capacidade de entender. Infelizmente, em várias religiões que não são cristãs, as crianças são iniciadas desde o ventre, são instruídas desde pequena para que pratiquem aqueles rituais. E dentro da igreja cristã nós nos esquecemos que a fé verdadeira pode ser gerada desde cedo no coração da criança. Então, desde a primeira infância, fale que Jesus é bom, fale do amor de Deus, busque ensinar a criança a oração, a prática da leitura da palavra, a estar na casa do Senhor. Isso é muito importante. Então, desde cedo a criança pode ter essa experiência real e verdadeira com Deus. Então, o primeiro ponto importante para nós nessa aula é que o culto infantil ele é uma atividade bíblica, porque Jesus se importa com as crianças, porque a fé pode ser gerada no coração da criança desde cedo, e o culto infantil é um grande campo missionário para a igreja, onde as crianças ouvem a palavra, creem em Jesus Cristo e são transformadas. Nós precisamos entender que o pecado ele não é gerado na criança a partir de certa idade. A Bíblia Sagrada nos mostra que todos nós nascemos pecadores, e por nascermos pecador, o pecado está dentro do coração da criança desde cedo. Então, o ensino da palavra de Deus, o ensino do amor de Deus, a compreensão da palavra de Deus, primeiro, ela vem, como a Bíblia diz, pelo ouvir. Então, ouvir a palavra de Deus no culto infantil, de uma maneira que ela possa entender, de uma maneira que ela possa praticar. Então é importante isso, ensinar a palavra de Deus no culto infantil de maneira que a criança entenda, e o mais importante, que ela coloque em prática na sua vida. Então no culto infantil as crianças ouvem a palavra de Deus. Segunda coisa, elas creem no amor de Deus. Então a fé é gerada no coração, e essa fé gerada no coração vai conduzir a criança ao caminho da salvação. E por fim, ela vai ser transformada, comportamentos vão ser transformados pela ação do Espírito Santo. Se você não sabe, eu trabalho numa igreja que trabalha com crianças em situação de risco. A maior parte dos pais não frequentam a igreja, os filhos vêm para a igreja. E muito comum nós ouvirmos o testemunho dos pais da diferença na vida da criança quando ela passou a frequentar a igreja. O quanto seus comportamentos foram mudados e transformados. Pastor, o que é isso? Operação do Espírito Santo. Então, o culto infantil é importante porque a igreja se torna um grande campo missionário, alcançando almas para Jesus. Meu irmão, minha irmã, lembre-se disso, salvação não é hereditário. Não é porque o pai é pastor da igreja, porque o pai é o professor da escola dominical que aquela criança está salva. Elas precisam conhecer a Jesus. Então, no culto infantil é um campo missionário. Devemos em todo culto infantil falar da salvação, falar da necessidade de receber Cristo como Senhor e Salvador pessoal. É muito importante. Muitas pessoas dizem: a criança não tem capacidade de tomar decisão. Ela pode tomar decisão. O Espírito Santo pode trabalhar no coração dela e desde cedo ela aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Certa vez fui dar um curso sobre ministério infantil e uma moça de 18 anos se levantou e contou o seu testemunho. Com 5 anos de idade, ela estava num culto quando foi pregado a palavra de Deus na maneira que ela entendeu e ela aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, muitas pessoas disseram: ela está brincando de aceitar Jesus. Ela disse: não, naquele dia eu estava aceitando Jesus e hoje eu estou com 18 anos, sou missionária, trabalho
trabalho no campo missionário e nunca larguei de Jesus. Então é muito importante isso. Pastor, por que é importante o culto infantil? Porque o culto infantil não é recreação, é uma atividade de crescimento e desenvolvimento espiritual para a criança. Quais são as bases bíblicas para isso? Primeiro, Jesus se importa com as crianças e a palavra de Deus manda pregarmos o evangelho às crianças. Segundo, a fé pode ser desenvolvida desde cedo no coração da criança. Terceiro, importante, o culto infantil é um grande campo missionário, onde a palavra de Deus é pregada de maneira que a criança entenda, onde ela desenvolve a sua fé em Cristo e a sua vida é transformada, impactada pelo Espírito Santo. Gostou desse tópico? Deixa para nós agora aqui no comentário, da onde você está nos assistindo? Vai lá em compartilhar e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis essa aula. Deixe para nós também, na tua igreja, valoriza o culto infantil. Quais as dificuldades que você tem no culto infantil dentro da tua igreja? Deixa para nós, para que nós possamos te ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, WhatsApp 19 98 235 2607. Se você tem dificuldade de organizar o culto infantil da tua igreja de forma atrativa, de forma a envolver as crianças, impactar as crianças, temos um curso online, o culto infantil envolvente, onde você vai aprender todos os diferentes tipos de culto que existe com crianças, como desenvolver uma programação para envolver as crianças. Se você quer saber mais, o WhatsApp 19 98 235 2607. Ponto 2, o culto infantil forma uma base de vida cristã. Nós precisamos entender que a vida cristã, ela se desenvolve assim como a vida material. Então uma criança, ela não nasce andando, falando, ela não nasce pensando de forma racional, ela vai desenvolvendo essas coisas ao longo da vida. Então a vida cristã é muito importante, porque ela vai se desenvolvendo, e esse desenvolvimento da vida cristã é muito importante ter uma base sólida. Então, o culto infantil não é uma programação de recreação na igreja, é uma programação que vai formar a base da vida cristã para a criança. Primeiro que é importante, que nós precisamos ter em mente, tudo que a criança aprende na infância vai se tornar um fundamento na vida adulta. Então, quando nós vamos trabalhar com a criança, quando nós vamos trabalhar com o adulto, nós vamos entender que lá na vida adulta, muitas das coisas que refletem na vida adulta, vêm lá da base da infância. Então, dentro do culto infantil, é importante levarmos a criança a ter um relacionamento real e verdadeiro com Deus, uma vida de prática de oração e leitura da palavra, uma vida baseada na fé cristã, desde pequeno. Por quê? Porque lá na vida adulta, todo esse fundamento, todo esse ensinamento, toda essa palavra que foi recebida vai dar fruto lá na frente. Quando nós olhamos para a natureza, não existe semente que nasce do dia para a noite. Assim também deve ser a visão do evangelista de criança. Muitas vezes você está ensinando as crianças na igreja, está pregando a palavra, instruindo as crianças, e o fruto disso vai ser lá na vida adulta. E talvez, meu irmão, você e eu não vamos ver nem o resultado disso, mas é importante nós entendermos. Então a vida cristã é importante, o culto infantil é importante, o desenvolvimento da vida cristã. Por quê? Porque no culto infantil, tudo aquilo que você vai ensinar vai servir de base para a vida adulta da criança, vai ter um reflexo na vida adulta da criança. Segundo um ponto, as crianças precisam conhecer quem é Deus, quem é Jesus, desenvolver seus dons e talentos na igreja. Então, no culto infantil, a criança vai ter a oportunidade de conhecer quem é Deus, saber quem é Deus, deixar de ter a visão daquele Deus da história infantil e entender que aquele Deus que é contado na história, ele é um ser real, pessoal e verdadeiro que quer se relacionar com a criança. Então nós precisamos desde pequeno dar bases bíblicas e doutrinárias para a criança sólida.
Nós estamos vivendo numa época que falsos ensinos estão aí. Quantas pessoas em cima dos púlpitos da igreja falando tantos absurdos que não estão baseados na palavra de Deus. Pastor, e como nós vamos ajudar? Ensinando desde pequeno o que a palavra de Deus ensina, mostrando bases sólidas, ensinos sólidos da palavra no culto infantil. Infelizmente, muitas vezes vamos para o culto infantil, passa 2 horas cantando e 5 minutos ensinando a palavra de Deus. Dê ênfase à palavra de Deus no culto infantil. Trabalhe primeiro com tema, um culto temático. Jesus mudou a minha vida. Jesus é a razão do meu viver. Só tem felicidade quem tem Jesus. Coloque um tema envolvente. Outra coisa, memorize a palavra de Deus. Pega um versículo da palavra de Deus. Gaste um tempo no culto infantil memorizando a palavra de Deus. E o mais importante, traga homens e mulheres comprometidos com o ensino bíblico real, verdadeiro e sadio da palavra de Deus. Quando vai convidar alguém para pregar no culto infantil, veja se realmente ele ensina a palavra de Deus, se aquilo que é falado vai mover o coração das crianças. Isso é muito importante. Então, primeira coisa que é importante, porque o culto infantil vai ser base da vida adulta. Segunda coisa, as crianças precisam conhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Terceira coisa, o culto infantil vai ensinar as crianças a desenvolver seus dons e talentos. Então, desde pequena, a criança vai aprender que o culto é o lugar de servir. Então, como eu posso servir a Deus com meus dons e talentos? No culto infantil, elas vão ter essa oportunidade. Infelizmente, no culto infantil, nós vemos que as crianças são só espectadores. Eu sou líder, vou lá, faço tudo, e a criança fica ali sentadinho assistindo. Não é assim que se faz culto infantil. Culto infantil, dê oportunidade para a criança dirigir, dê oportunidade para a criança receber as pessoas, dê oportunidade para as crianças louvar, dê oportunidade para as crianças citar versículos bíblicos e dizer o que aquele versículo fala. Deixe elas desenvolver. Pastor, mas elas não sabem. Sim, por isso Deus te chamou. Você vai estar do lado orientando. É assim que se faz desse jeito, faz daquele jeito. Você vai ser o orientador e as crianças vão desenvolver seus dons e talentos, para que Deus venha mover a vida delas e a vida de todos aqueles que participam no culto infantil. Então, o culto infantil é importante, que é um momento de desenvolver dons e talentos das crianças. E por fim, os cultos infantis com ensino bíblico, eles vão gerar futuros pastores, futuros missionários, futuros evangelistas, homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Então, se eu tiver um culto infantil envolvente, com ensino sadio da palavra, com liberdade para o Espírito Santo, trabalhar na igreja local, esse culto infantil vai gerar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão impactar a igreja local que você faz parte e todos os outros lugares onde essas crianças e adolescentes e jovens estiverem. Então é muito importante. O culto infantil vai promover para a criança o seu desenvolvimento por completo. Lucas 2:52, abra a tua Bíblia. E crescia Jesus, e em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus, e em graça para com os homens. Existem 4 áreas que a criança precisa se desenvolver. Estatura, crescimento físico. A criança precisa ter um crescimento físico sadio. Segundo, em sabedoria, crescimento intelectual. A criança precisa desenvolver intelectualmente. Terceiro, graça para com os homens. A criança precisa se desenvolver socialmente. E por fim, graça para com Deus. A criança precisa se desenvolver espiritualmente. Então isso é muito importante para o crescimento sadio por completo da criança. Então ponto 2, cheque. Gostou? O que você gostou? Da onde você está nos assistindo? Quer aprender a fazer na tua igreja um culto infantil que vai impactar a vida das crianças? Faça o nosso curso online, Culto Infantil Envolvente. WhatsApp 19982352607. Você vai ter informação desse curso que vai abençoar a tua vida.
Vamos para o ponto 3, já estamos caminhando para o final. Já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva. Vai lá em compartilhar e compartilhe com o máximo possível de pessoas. Fale dessa programação. Essa programação é abençoadora e quer abençoar o máximo de pessoas possíveis. Da onde você está nos assistindo? Deixa aí no comentário da onde você está nos assistindo, aonde estamos chegando com essa programação. Ponto 3. O culto infantil é responsabilidade de toda a igreja. Infelizmente, nós vemos, eu sou ministro de criança, e às vezes nós chegamos em grandes igrejas, e quando chegamos no culto infantil, está um grupo de criança com a igreja vazia, uma programação que ninguém dá valor. Nós precisamos entender que trabalhar com crianças não é só compromisso do Ministério Infantil. Trabalhar com crianças precisa da parceria da igreja local, precisa da parceria dos pais e dos líderes de Ministério Infantil. Então, esse pilar com 3 pernas que vai fazer diferença. Então, o culto infantil é uma programação, é uma atividade de crescimento para alcançar crianças, não só obrigação do Ministério Infantil, deve envolver toda a igreja. Não só o departamento infantil deve fazer o trabalho com as crianças no culto infantil, mas toda a igreja deve valorizar. É muito triste nós vemos pais que quando você vê um show mundano de música, alguma coisa fora da igreja, a gente vê os pais lá cantando, batendo palma, se alegrando com o filho num esporte, e infelizmente dentro da igreja, quando se tem um culto infantil, o carro para, a porta se abre, se empurra a criança, diz graças a Deus, vou ficar livre dela por 2 horas e depois eu volto buscar. Nós precisamos, principalmente os líderes que estão nos assistindo, mostrar para a igreja em geral o quanto é importante incentivarmos a criança no culto infantil. Uma igreja sem crianças é uma igreja sem futuro. Se você não alcançar as crianças agora, a igreja não terá futuro. Mostre para a igreja que é muito importante o culto infantil. Então, ensine a igreja a valorizar o culto infantil. Incentive a igreja local a investir no ministério com crianças. Então, a igreja local precisa aprender que crianças também é um campo missionário muito rico, que pode dar frutos maravilhosos e muitas vezes precisa que a igreja local se invista. Ponto 2, quando a liderança da igreja, quando os líderes compreendem o valor do culto infantil, vai proporcionar para esse culto uma estrutura adequada. Infelizmente, nós vemos culto infantil sem estrutura nenhuma. A irmã que está na frente, o líder que está na frente, sem estrutura nenhuma. Nós precisamos conscientizar a igreja, conscientizar a liderança da igreja sobre o valor dessa programação, para que nós tenhamos uma estrutura adequada, tenhamos o apoio necessário e as crianças sejam realmente incentivadas a serem instrumentos na mão do Senhor. Então, quando eu falo de um culto infantil, o culto infantil não é só para meia dúzia de crianças com a liderança. É um culto que deve ter a participação dos pais, dos obreiros da igreja local em geral, para que as crianças entendam, também fazemos parte dessa igreja, também somos importantes para essa igreja, e isso vai causar um impacto espiritual muito grande. Precisamos de pais, professores, pastores, líderes de ministério infantil unidos na missão de evangelizar e discipular crianças. Precisamos que a liderança da igreja local se envolva nesse trabalho. Precisamos que os membros da igreja valorizem o culto das crianças e compreendam que se Jesus estivesse aqui na terra agora, ele não perderia um culto infantil, ele estaria nos cultos infantis, porque ele sabe o quanto aquilo é importante. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o culto infantil, como organizar um culto infantil atraente e transformador. Então, se você tem dificuldade na organização do culto infantil, a próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a organização de um culto infantil atraente e envolvente para as crianças. Lembrando, se você deseja fazer um curso de teologia com especialização no Ministério Infantil, o Instituto Barak tem um curso abençoador com 18 matérias de
diferentes sobre ministério infantil que vão causar uma revolução no teu trabalho com as crianças. WhatsApp 19982352607. Manda, pastor, quero saber sobre o curso de teologia com especialização no ministério infantil, e nós vamos passar todas as informações. Se você gostou dessa programação, compartilhe agora com teus amigos. No final dessa aula vai aparecer o logo do Instituto. Clica lá para se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E aqui vai ter do outro lado uma sugestão de um outro vídeo que talvez você não assistiu, que também é importante para você. Muito obrigado por estar conosco nessa programação. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Continue conosco aprendendo mais e mais sobre a palavra de Deus. Instituto Barak, abençoando a sua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.